Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Boa Boa noite. noite, tudo bem, graças a Deus. Vamos dar início aqui à nossa palestra. Eu pensei na gente fazer o seguinte, pastor. O senhor Sim, inicia o assunto, aborda o assunto, e conforme for aparecendo as dúvidas na cabeça dos irmãos, eles vão colocando aí no comentário e a gente vai repassando. Para a gente poder fazer um debate mais aberto, alguma coisa mais aberta, pode ser? tranquilo. Vocês que Amém. mandam. Amém. Combinado, então. Aí, conforme forem aparecendo as dúvidas, eu vou repassando para o senhor. Beleza. Ok? Tá contigo a palavra, pastor. A paz do Senhor para todos do Núcleo 1, todos os nossos irmãos, todos os nossos jovens das 5 congregações que comportam o Núcleo 1, o Maduc Núcleo 1. O Maduc está viva, o povo de Deus está vivo. Se fecharem todas as portas, nós continuaremos a servir o Senhor nosso Deus. Não tem nada que impeça o povo de Deus de servir e adorar a Deus. Eu quero deixar uma reflexão sobre o tema que vocês me deram, sobre o propósito de Deus, não é isso? Isso mesmo, pastor. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o propósito de Deus. E eu vou basear a minha fala no livro de Jó, capítulo 42 e o versículo 2. Quando Jó, ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu quero aproveitar também, mandar um abraço para os irmãos aí do Saraiva, os jovens do Saraiva que estão presentes aí também, nossos companheiros, nossas ovelhas, nossos ajudadores do reino de Deus. Então, esse versículo aqui, Jó, ele dá uma resposta. Depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele viu, depois de tudo que ele acompanhou e passou, ele dá um brado, dizendo: olha, eu bem sei que Deus pode todas as coisas, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então eu quero falar especificamente sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus para a vida de cada jovem que está nos ouvindo agora, particularmente, e o propósito de Deus para o Maduc, o propósito de Deus para a sua igreja na terra. O homem tem propósitos, o jovem tem propósitos, mas não podemos esquecer que Deus também tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. O que é um propósito? É um plano, é um projeto que Deus tem para as nossas vidas. E nesse projeto, nesse propósito, nessa proposta que Deus tem para nós, não vai ser só flores, não vai ter só alegria, não vai ter só prazer, não vai ter só vitória. A vida de Jó é um exemplo disso. Ele estava envolvido numa questão entre Deus e o diabo, sem que ele percebesse. Porque Deus decidiu provar que Jó o amava, o servia, não pelo que recebia ou ganhava de Deus, mas porque ele amava Deus e desejava ser fiel a Deus. Então aqui mostra claramente o propósito da fidelidade da vida de Jó. Nada tirou o foco do propósito de Jó de servir e ser fiel a Deus. Nem as perdas de filhos, perdas de patrimônio, perdas de saúde, perdas de ter o título do homem mais rico do Oriente. Na verdade, ele perdeu tudo, mas com todas as perdas,
ele não perdeu o propósito de ser fiel a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor Deus. Ele permaneceu fiel. Então eu convido todos os jovens que estão presentes agora, independente das circunstâncias, das lutas, das dificuldades, seja fiel ao propósito que Deus tem na sua vida. Porque o propósito, a proposta que Deus tem para a sua vida é coisa linda, é coisa grande, é coisa maravilhosa. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de bênção e não de maldição. De vida e não de morte. Então, Deus, ele tem propósito para a vida de cada um desses jovens que está acompanhando essa live agora do Núcleo 1. O que eu quero falar? A hora que você quiser interromper, você pode ficar à vontade, viu, meu irmão? Amém, pastor. Com as perguntas. Então, o que eu quero me ater aqui hoje com os jovens? Acerca de dois jovens. Dois jovens. Eu quero falar do propósito de Deus na vida de dois jovens específicos que eternizou. Eternizou. Alguém acha que Deus chegou tarde demais na casa de Zacarias, mas Isabel, porque eles já estavam avançados em idade. Mas não chegou, chegou na hora certa. E alguém acha que Deus chegou na casa de Maria e José novo demais. Mas Deus também não chegou errado, na hora errada. Ele chegou na casa de Zacarias na hora certa, na sua velhice. E chegou na casa de Maria e José, na sua adolescência, na sua juventude, na hora certa. Deus não erra o tempo. Quem erra o tempo somos nós. Nós precipitamos o tempo, forçamos o tempo, queremos empurrar a porta, queremos forçar um momento, mas Deus não, ele chega na hora exata, no momento exato do seu propósito. Do seu propósito. Porque quando o Senhor Deus mandou o anjo na casa de Maria, ela era novinha. Ela era novinha. Ela era desposada. Ela estava namorando com José. Talvez ela estava noiva com José. Ela estava noiva. Os dois eram novinhos. Então, um propósito lindo, tremendo, eterno na vida desses dois jovens, José e Maria. O maior plano da salvação do homem passou por esses dois jovens. Olha que coisa linda. Deus tinha um propósito de salvação para a terra, para os homens. A primeira profecia de salvação, ela aconteceu em Gênesis 3,15. É a primeira promessa que Jesus nasceria de uma mulher. E quantos anos se passam? Isaías mesmo profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. E quando chega na plenitude dos tempos, no tempo exato, Deus escolhe dois jovens. Ele poderia ter escolhido dois velhos. Ele poderia ter escolhido uma mulher velha, um homem velho, maduro, experiente. Não. Ele escolheu uma moça nova, jovem, sem experiência, sem profundos conhecimentos, porque era um propósito do céu, não era o propósito da terra. Então, os jovens que estão nos acompanhando, o céu tem um propósito na sua vida. Esse negócio de servir a Deus, esse negócio de ir na igreja, esse negócio de estar nessa live aqui agora, tem um propósito do céu por trás de tudo isso. Não é um hobby. Não estamos aqui para passar o tempo, nem perder o tempo, nem ganhar o tempo, e nem aparecer aqui num vídeo. Não, há um propósito do céu por trás disso. Há um propósito.
Olha para você ver, que coisa linda. Maria estava desposada no quarto, orando. José preparando para casar. Eram jovens que estavam namorando para casar. Jovens, quando vão namorar, eles têm que ter um propósito para casar. Se não for namorar para não casar, não faz sentido, porque eles vão correr o risco de pecar e se desviar. Então, quando se namora com uma moça, com um rapaz, o propósito é casar. E José, na verdade, o noivado judaico já era um nível de casamento. Já era um nível de casamento. Já se respeitava a nível de casamento. O casamento era o ápice, era a consumação. Então ela estava no quarto e de repente um anjo chamado Gabriel, rasga o céu. Esse anjo, sem que ela soubesse, sem que ela imaginasse, sem que José soubesse, um anjo rasga o céu e chega na casa daquela jovem. Olha que propósito lindo. Quando o propósito é de Deus, o maior interessado é Deus. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que Deus tem um propósito na sua vida, que está dirigindo a live. Deus tem um propósito na vida de todos os jovens do Núcleo 1, todo o Maduque que está acompanhando agora. E esse propósito, ele depende do céu. A partida é do céu. Nós vamos cooperar obedecendo, rendendo, humilhando, servindo ao propósito do céu. Porque quando Maria estava lá desposada, estava lá talvez orando, tinha um anjo rasgando o céu. E de repente o anjo, entra no quarto dela. Imagina você ir no seu quarto, você desliga essa live e entra um anjo de Deus no seu quarto. Pensou que coisa linda, que coisa gloriosa, que experiência, que coisa tremenda. Era o propósito do céu. Então, acima do seu propósito, acima do meu propósito, tem um propósito do céu. Tem um projeto do céu. O propósito humano, ele vai ficar parado numa esquina, ele vai se perder numa rua, ele vai se perder no tempo. Mas Jó disse, nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Os meus propósitos pessoais, eles podem até ser impedidos. Os seus propósitos pessoais, humanos, eles até podem ser impedidos. Mas os propósitos de Deus para a sua vida, para a sua chamada, para a sua vocação, eles não podem ser impedidos. Amém. Amém, pastor. Que bênção. Começaram a aparecer as dúvidas aí, ó. Pode falar. Os irmãos estão perguntando aqui, pastor Clodoaldo, como entender se estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida? Primeira coisa, você tem que estar alinhado com a Bíblia, alinhado com o céu. Se você estiver alinhado com a Bíblia, alinhado com o céu, o Espírito Santo, que não mente, vai direcionar você. Ele vai direcionar sua vida. Ele vai direcionar seus passos. Se eu sou um pecador, falo e você entende, imagina um Deus que vai falar contigo, você vai entender a voz dele. Mas é preciso estar alinhado com o céu. Maria estava alinhada. Ela era virgem, estava esperando o Salvador, mas não imaginava que seria ela. José estava alinhado. Então, para você saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, você tem que estar alinhado com a Bíblia, você tem que estar alinhado com a vontade de Deus, e não se iluda. Às vezes a vontade de Deus, ela custa caro.
Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou passando umas lutas tão grandes, eu acho que eu não estou na direção de Deus. Às vezes você está. E às vezes as lutas é devido você estar na orientação de Deus. O inferno, o mundo, o diabo quer te tirar o seu foco a qualquer custo. Então Maria e José estavam alinhados com o céu. Se não estiver alinhado com o céu, o anjo não vem, fala nada contigo. Se não estiver alinhado com a palavra e com o céu, o Espírito Santo não vai falar nada. Agora, quando Daniel foi orar, ele estava alinhado com o céu, o anjo veio depois de 21 dias e diz, olha, desde o primeiro dia que você alinhou com o céu, começou a humilhar, a orar e a buscar, foi ouvida a sua oração e a resposta foi enviada. Só que os demônios cercou o mensageiro nos ares aí, mas se você continuou orando e o Senhor mandou reforço e o anjo curou o bloqueio, chegou a mensagem até aqui. Você é um homem muito amado por Deus. Então, tem que estar alinhado. Tem mais pergunta aí? Amém, pastor. Tem mais perguntas, só frisando aqui a resposta que o senhor deu. Então, para que os propósitos de Deus para as nossas vidas, eles são diversos, né? O propósito que Deus tem para mim é diferente do propósito que Deus tem para a vida de outros jovens. E aí, para que a gente entenda esse propósito, é importante que a gente esteja alinhado com a palavra de Deus, né? Que é um dos meios pelo qual Deus fala conosco. E estejamos alinhados também com Deus, né, em comunhão, que foi o que o senhor respondeu também. Né? Então, acho que ficou bem claro para todos nós aí. O pessoal está questionando aqui no chat também a respeito do tempo, do propósito de Deus. Como entender esse tempo do propósito de Deus para a nossa vida? Você tem que ter paciência, porque o tempo, ele é de responsabilidade de Deus. O único que controla o tempo, domina o tempo, está no meio do tempo, é maior do que o tempo, é antes do tempo, é criador do tempo, é só Deus. Então nós temos que ter a paciência. Por exemplo, para a chegada de Jesus, ele preparou 3 povos. Judeu, com a lei, preparou os romanos com as estradas, com o desenvolvimento, e preparou os gregos com a filosofia, o conhecimento, a erudição da época. Então, 3 povos foi preparado no tempo certo para a chegada do Messias. Esses 3 povos foi usado. E no meio desses 3 povos foi preparado 2 jovens. Tinha centenas de moças virgens esperando que o Messias nascesse dela. Só que essa escolha do Messias nascer era uma prerrogativa divina. Então, todos os jovens estão esperando ser usados por Deus de alguma maneira. Só que a forma é prerrogativa de Deus. De todos esses jovens que estão nos ouvindo, uns vai ser chamado para pregar, outros vai ser chamado para orar, outros vai ser chamado para ir para missões, outros vai ser chamado para pastorear, outros vão ser chamados para ser evangelista, missionário. Enfim, é multiforme graça. Cada um no seu tempo e na chamada que Deus os vocacionou. No caso da jovem Maria, a chamada dela, o propósito de Deus para a vida dela, era ela gerar o Salvador do mundo. Então isso vai de pessoa para pessoa e é o tempo de Deus, tem que ter paciência. Por exemplo, quantos anos Davi foi ungido rei? Lá na casa do seu pai Jessé. Você lembra? Com quantos anos Davi foi ungido rei? 17, não foi isso? Isso. De 15 a 17 anos. Uhum. Com quantos anos ele assumiu o reino de fato como rei de Israel? Não lembro, pastor. 30 anos. Então foi mais ou menos de 15 a 13 anos de preparação para Deus amadurecer ele, preparar ele para ele assumir o trono. A promessa foi feita com 15 a 17 anos. Você vai ser rei de Israel. Eu te escolhi. O meu espírito está sobre ti. Mas ele não tomou o trono no outro dia. O Senhor foi trabalhando na vida dele.
Então, você, os jovens que estão me ouvindo, Deus tem um plano maravilhoso, tem um projeto, tem uma chamada gloriosa. Ele já liberou essa palavra sobre a sua vida, o Espírito Santo está sobre a sua vida, só que Deus vai te amadurecer no tempo, para quando chegar a hora, você assumir aquilo que Ele te chamou. Amém, pastor. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes 3 que tem tempo para todas as coisas. Todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo que se plantou e assim por diante. A palavra do Senhor, ela destrincha esse tempo de Deus. Eu acredito que o Senhor respondeu a pergunta que foi feita. Agora eu queria colocar aqui mais continuando sobre esse tema ainda do tempo, do propósito de Deus para as nossas vidas, como seria a gente entender que chegou de fato esse tempo para as nossas vidas? Por exemplo, no caso de Davi, né, a gente via que Davi teve muitas oportunidades de tomar posse daquilo que Deus já tinha entregado na mão dele, que era o reinado, porém ele entendia que ainda não havia chegado o tempo de Deus para a vida dele, né? Às vezes os companheiros de Davi diziam assim, olha, Deus está te entregando Saul na tua mão, vai lá, toma posse que o reinado é seu. Né? E aí Davi dizia, não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor. Como entender que esse tempo de Deus chegou para a nossa vida, que é o momento de nós agirmos? Olha, irmão, uma marca muito forte é o Espírito comunicar o seu Espírito. Olha, veja bem, quando José teve o sonho e contou aos seus irmãos, ele contou dois sonhos. Ele conta um, depois conta o outro, aí começa aquela perseguição toda, a inveja, lá vem o sonhador, lá vem o queridinho do papai, lá vem o túnica talar, lá vem todo esse processo todo. Só que Deus estava por trás desse movimento. Ele é lançado no poço, ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, as coisas começam a melhorar, a mulher tenta ter relação com ele, ele foge, ele vai para a prisão, e da prisão, ele vai para ser o segundo governador do Egito. Da prisão de escravo a governador. Eu disse sobre o tempo. Cada tempo é o amadurecimento. Por exemplo, Deus pode ter uma chamada de pastor na sua vida. Deus pode liberar uma palavra agora e dizer, eu tenho uma chamada para você ser um pastor. Glória a Deus. Só que você não vai ser pastor amanhã, nem hoje. Ele tem uma chamada para você ser pastor. Mas primeiro tem um caminho a percorrer. Tem E esse caminho não pode ter atalho. Se você atalhar, não funciona. Se você cortar caminho, não funciona. Então, você tem uma chamada de pastor. Só que o seu pastor, Deus, através do seu pastor, vai te preparar, vai te moldar. Talvez primeiro ele vai te levar a cooperador, lá na portaria da igreja. Depois ele vai te colocar para liderar alguns jovens. Depois ele vai te levar ao diaconato. E ele vai te sondando, ele vai te instruindo, ele vai te amadurecendo. Aí quando você chegar ao diaconato, aí alguém vai dizer assim, mas você não disse que tinha uma chamada para ser pastor? E tem. E quem disse que não tem? Só que não chegou o tempo. O Senhor está trabalhando. O Senhor está te moldando. Não adianta você assumir um cargo e não ter maturidade para ele. Então o Senhor ele vai te preparar mentalmente, espiritualmente, para que quando você chegar lá, você já tenha as marcas de Cristo, as marcas do ministério, e nada te detém depois. Porque quando se coloca fora do tempo, arruma-se problema. Então, o propósito de José, ele também passou mais ou menos uns 15 anos, para Deus depois elevar ele a governador do Egito. Alguém natural poderia ter dito, mas Deus não tem um plano na vida de José? A coisa só está ficando feia. Não é assim que o diabo sopra? Mas não é que Deus não tem um plano na sua vida? Por que tanta luta? Deus não tem um plano na sua vida? Por que tanta dificuldade? Por que perdas? Ora, por que José foi lançado no poço?
Por que que José foi vendido como escravo? Só que tem um detalhe. Quando José era odiado na casa do pai, a Bíblia diz assim, Deus era com ele. Quando ele foi invejado pelos seus irmãos, a Bíblia diz, Deus era com José. Quando ele foi lançado no poço, a Bíblia diz assim, Deus era com José. Quando ele foi vendido como escravo, a Bíblia diz, Deus era com José. Quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar diz, eu vejo Deus na vida desse moço, administra tudo que eu tenho. Quando ele chega na prisão, o carcereiro-chefe diz, rapaz, você é diferente, eu vejo Deus na sua vida. Quando ele chega diante de Faraó, Faraó diz, olha, eu vejo o Espírito dos deuses na vida desse moço. E lógico, ele era pagão, ele tinha que falar assim mesmo. Mas ele queria dizer, eu vejo um Deus muito grande na vida desse moço. Quando ele assume o governo de todo o Egito, todas as terras, Canaã, os cananeus, todo mundo tiveram que dizer, olha, existe um homem agora lá no Egito que foi levantado lá, que Deus é com ele. O que eu quero dizer? O que interessa é se Deus é com você. Você pode ser novo, pode ser velho, pode ser jovem. Deus é com você, isso é o que importa. Amém. Amém, pastor. Creio que ficou claro aqui para nós a resposta da pergunta que foi feita. Primeiramente, nós vamos sentir, né? Como o senhor disse, nós estamos para entender o propósito de Deus para as nossas vidas, nós temos que estar em comunhão com a palavra, em comunhão com o Espírito Santo, né? E aí, a partir do momento que nós vivemos essa comunhão, a gente vai sentir realmente quando o tempo de Deus de fato chegou para a nossa vida. Foi assim como foi com Davi e com os demais que o senhor, personagens bíblicos que o senhor citou aí, nos exemplificando o tema da resposta. Tem mais um outro comentário aqui com relação ao tema também. Pode falar, pastor? Sim. Só concluindo aqui, e às vezes vai depender do homem, e às vezes vai depender só de Deus. Porque quando o copeiro teve o sonho lá na prisão e foi sair, o padeiro e o copeiro, um ia sair para a morte, o outro ia sair para voltar para servir a mesa do rei. José disse assim, ó, lembra de mim quando estiver diante do rei lá. Só que ele não lembrou. Mas Deus lembrou de José na hora certa. O que eu quero dizer? Aquilo que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para a sua vida, ainda que o homem esqueça, mas Deus não esquecerá. Na hora certa, ele despertará para o propósito que ele tem na sua vida. Amém. Amém. E o senhor deixou bem claro também aqui, durante essa conversa, que não tem como a gente nós vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas, fugindo do processo. Né? Então é necessário que, para viver o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente tenha paciência para viver o processo e entender o processo. Não é isso? É isso aí. Você falou algo que eu quero concluir sobre José e Maria depois. Certo, pastor. Tem mais um comentário aqui do Guilherme com relação ao tempo também. Fala o seguinte, o propósito... Guilherme fez aqui, ó. O propósito de Deus, ele ocorre quando o Kairos, que é o tempo de Deus, né, encontra o nosso Cronos. Seria isso, pastor? Às vezes sim, às vezes não. Porque o que mais conta é o tempo de Deus. Muitas virgens estavam lá esperando o Salvador nascer dela. Mas o Senhor, o tempo de Deus marcou Maria. Ó, tem muitas, mas é Maria. O caráter é Maria. A pessoa é Maria. A escolhida é Maria. Então, às vezes, Deus até permite o tempo do homem. Mas o que opera e impera é o de Deus. Porque o homem precipita muito, o homem apressa muito, o homem quer forçar muito. É igual eu estou dizendo, muitos vão dizer que, Zacarias foi ter filho na velhice, mas era o propósito. Veio João Batista, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Preparando o caminho do Senhor. Estava profetizado sobre ele. Ele tinha que nascer. Aí vai na casa de Maria e José. Oh, meu Deus, mas não poderia ter escolhido alguém mais maduro, alguém mais experiente. Mas
Aí entra a soberania de Deus. Ele escolhe quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele chama quem ele quer, ele levanta quem ele quer, com experiência, sem experiência, maduro, sem estar maduro, e vai trabalhando na nossa vida. Amém. Tem mais uma dúvida aqui que pergunta o seguinte. A Meiriane perguntou: o propósito de Deus em nossa vida está condicionado a alguma coisa? O senhor poderia responder isso para nós, pastor? A nossa está condicionado. Todas as promessas de Deus estão condicionadas. Elas não são incondicionais. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis. Se ouvir a minha palavra, os meus mandamentos, vai ter bênção e vai ter vida. Se não, vai ter morte, vai ter maldição. Esse se, ele acompanha toda a Bíblia. Você não é obrigado. Mas a promessa de Deus, ela tem que ter a sua participação. Maria estava virgem, esperando o Salvador. Se ela tivesse pulado o bloqueio, se ela tivesse tido relação com José, se ela tivesse apressado as coisas, jamais seria escolhida para ser para nascer o Salvador dela. Mas ela teve a hombridade, a paciência, a tranquilidade de crer que poderia ser ela. E foi ela escolhida do Senhor. Então, tem condições. A irmã que fez a pergunta dela, fez aí, boa pergunta. Não são incondicionais. As promessas de Deus são condicionais. Segundo Crônicas 15, o Senhor Deus profetiza lá, o profeta profetiza lá, e diz para Asa assim, ó, se o meu povo estiver comigo, eu estarei com eles. Enquanto eles estiverem comigo, eu estarei com eles. Se me deixar, eu também deixo. Então, é condicional. O se, ele está em toda a Bíblia. Amém, pastor. Amém. Obrigado pela resposta. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Por exemplo, muitos jovens, às vezes, eu também sou líder de jovem local, e às vezes, durante as nossas conversas, escola bíblica dominical, que é um momento que aqui na congregação os jovens têm bastante liberdade de expor suas dúvidas e etc. Eu vejo muitos jovens expressando o desejo que eles têm de servir a Deus de alguma forma. Alguém tem um desejo de louvar, outro tem um desejo de pregar. Deus pode trabalhar, por exemplo, mesmo que não seja o propósito de Deus para a minha vida, que eu seja, por exemplo, um pregador. Deus pode trabalhar através do meu desejo e fazer com que o meu desejo se torne realidade? Pode. Deus pode. Só que o que você vai ter mais êxito e vai ter mais inspiração, motivação, é naquele propósito que Deus vai descarregar a graça da chamada sobre a sua vida. Ou seja, eu não sou chamado para cantar, mas eu tenho desejo de cantar. Eu tenho uma motivação para me cantar. Eu posso cantar? Claro, e deve. Só que você vai perceber na igreja aqueles que cantam lindo, mas não têm o dom. E você vai perceber que talvez aqueles que até não têm uma voz muito boa, mas têm o dom, aí é diferente. Você percebe que todos pregam, mas quando aquele que tem o dom e tem vida com Deus pega no microfone, é diferente. É um impacto diferente, é um arrepio diferente, é um ambiente diferente. Então todo mundo na igreja canta, mas quando alguém que tem o dom pega o microfone para cantar, o impacto é diferente. Pode analisar isso para você. É tipo quem pastoreia. É todo pastor que tem o dom para pastorear? Não. Mas não é pastor? É. Mas não é todos que têm aquele dom profundo. Agora, quando chega um que tem um dom de pastor de verdade, é diferente. É diferente.
Então, você pode ter? Pode. Você pode almejar? Pode. Você pode, o seu dom é pregar, mas você deseja cantar? Pode, pode. Porém, você vai ter mais força e ímpeto naquele dom que Deus te otorgou. Ok? Amém. A palavra do Senhor, ela diz que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Não é isso? Mais alguma dúvida aí, meus irmãos? Aqui a Meirelle fez um comentário a respeito da resposta que o Senhor deu. Ela agradeceu aqui, disse que foi muito esclarecedor e comentou aqui também que existem algumas teorias que colocam o propósito e inclusive a salvação de forma incondicional, né? O que nós vemos por aí, às vezes sendo colocado nas mídias, nas redes sociais e até pregado dentro de muitas igrejas, né? Isso é perigoso porque entra para a linha de Calvino de salvo uma vez, salvo para sempre, independente se pecar ou não, independente se errar o alvo ou não. Aí é um caminho perigoso. Aí para nós que somos da linha assembleana, é melhor ficarmos na linha pentecostal arminiana, na linha que o homem tem a livre escolha, e o livre-arbítrio, e Deus trabalha em cima dele. Agora, só concluindo lá a questão de José e Maria, que não podemos queimar etapa, imagina você tem quantos anos? Eu estou com 27, pastor. Você já é casado? Sim, casei tem 2 meses. Glória a Deus, parabéns, Jesus te dá muita felicidade. Eu vou fazer agora 23 anos de casado, e 2 de namoro, 1 de noivado e 23 de casado. Aleluia. Amém. Sou muito feliz lá, se Deus quiser, se Jesus não voltar, né? Amém. Então, a palavra vai mais para um jovem que não casou ainda, dos que estão ouvindo aí. Imagina você noivo com uma moça, amando essa moça, preparando para casar, comprou os móveis, está lutando para arrumar uma casinha, e tudo naquele entusiasmo, naquela empolgação. De repente, a moça parece grávida. E aí? Você não teve relação com ela, e ela parece grávida. Aí, meu irmão, então eu vou te contar a história desses 2 jovens, José e Maria. Eu preciso concluir assim. Eles eram tão de Deus. José era tão de Deus, um jovem tão de Deus, tão separado, tão diferente, que quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, porque ela tinha ido para a casa de Isabel, ela ficou lá uns 3 meses na casa de Isabel. E Zacarias, quando ela voltou, é que ela estava grávida, quando ela voltou. E aí José ficou sabendo que ela estava grávida. E vocês sabem que lá na lei de Israel, quando uma moça ficava grávida, ou adultério, ou prostituição, ou qualquer tipo de pecado nesse nível, o que se fazia com eles? Era o quê? Apedrejar. Eles eram apedrejados. Se uma mulher ficasse grávida antes do casamento, era digno de apedrejamento dos 2. Adultério era apedrejamento, era lei. Apedrejamento mesmo. Colocava lá numa roda, ia dando pedrada neles até matar eles. Então José, quando ficou sabendo, ele disse: eu não toquei nela. Não tive relação com ela. Tenho a consciência que eu não fiz nada com ela. Ela me aparece grávida. Eu achei que Maria era filha. Então nós não podemos sair julgando tudo que nós ouvimos de primeira. Nós temos que ter um discernimento espiritual. Temos que ir para o joelho orar e buscar o discernimento da parte do Senhor. José tinha 2 motivos, ele tinha N motivos para largar Maria.
Porque ele diz, olha, ela apareceu grávida, ela deitou com algum homem. Não tem como uma pessoa aparecer grávida se não teve relação com o homem. É impossível isso. Então o que ele fez? Ele poderia dar carta de divórcio porque eles já estavam noivos. E o noivado era semelhante a um casamento lá na época. Tinha os mesmos rigores. Então ele poderia divorciar dela publicamente para envergonhá-la, para ela ficar humilhada e a ser apedrejada. E ele poderia deixá-la secretamente, largar secretamente, deixar uma carta só para a família, para não expor ela. Agora, olha a chamada de José, a visão de José, o amor de José por Maria e por Deus. O que ele fez? Ao invés dele expô-la, ao invés dele esbravejar, ao invés dele contar para todo mundo, a Bíblia diz assim, e José secretamente preparou as malas para ir embora de mansinho, sem expor ela, e ó, embora. Você lembra no começo que nós falamos que não tem como furar a fila dos propósitos, não tem como forçar, não tem como sair fora. Os meus, os seus pessoais, eles vão ficar em alguma esquina, mas os de Deus não. O propósito que eu estou falando de José e Maria era de Deus. Esse não vai ser frustrado, esse não vai ser impedido, nem pelo inferno. O que José fez? Ele tentou largar secretamente. Nas nossas palavras. Olha, eu não fiz nada com ela, eu vou dar linha, eu vou embora, eu quero nem saber. Não vou nem expor ela, porque isso aí está errado demais. Então ele preparou a mala para ir embora. Quando ele preparou a mala para ir embora, o propósito era tão de Deus, o projeto era tão de Deus, que o anjo desceu para falar com ele. O que o anjo falou com ele? José, desfaz as malas. Não, Senhor, eu tenho que ir embora, porque ela está grávida. Senão eu vou ser apedrejado também, eu não fiz nada de errado. Desfaz as malas. O que você está achando que na vida dela é maldição, para nós é a maior bênção da terra. É o maior cumprimento da promessa de Deus. O que está gerado nela não teve relação com o homem, é o Espírito Santo que gerou dentro dela o Salvador. Nenhum homem tocou nela, nenhum homem teve relação com ela. Ela continua virgem, mas o Espírito Santo colocou o Salvador dentro dela. E o que ele fez? Recebeu ela como esposa, abraçou. E foram cuidar do propósito de Deus. E cuidaram do propósito de Deus até quantos anos? Até os 12 anos. É isso aí. Não. 33 anos. Cuidou do propósito de Deus até 33 anos. É verdade. Até na morte da cruz. É verdade, é verdade. Então, não podemos fugir. José tentou fugir do propósito. E o Senhor cercou ele. Eu encerro minha palavra aqui dizendo que não podemos fugir do propósito que Deus tem para as nossas vidas. É coisa maravilhosa, coisa linda e é coisa gloriosa. Amém. Pastor, nós temos mais 5 minutos. Tem mais uma pergunta aqui. Nós vamos tentar responder e a gente já faz a oração para a gente encerrar, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a nossa transmissão, porque nós já estamos completando 1 hora de transmissão. Graças a Deus, muito produtiva, muito abençoado, período maravilhoso. A pergunta é essa, pastor. Sansão foi um homem que viveu parte do propósito de Deus. Seu fim foi em meio à ruína. Ou seja, ele viveu parte do propósito de Deus, mas saiu desse propósito. Quais os cuidados devemos tomar para não acontecer o mesmo conosco? Em 2 minutinhos, pastor, se for possível, a gente responde para a gente poder orar e encerrar essa transmissão. Então, meu irmão, o maior erro de Sansão foi flertar com o pecado. O maior erro de Sansão foi flertar com outras mulheres que não pertenciam ao arraial de Israel. Tinha uma ordem de Deus na Bíblia. Não se envolva com outras mulheres
que não tenha o temor de Deus, porque elas te contaminará o seu coração. Isso aconteceu com Salomão, isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com muitos servos de Deus. Então, resumindo a minha resposta, não brincar com o pecado. Não se brinca com o pecado. O pecado é mortal, ele é um patrão cruel que paga com o salário, é a morte. A paga do patrão chamado pecado é a morte. Então, Sansão foi flertando, brincando, e muita gente peca hoje, não acontece nada, peca amanhã, não acontece nada, peca depois, não acontece nada. Quer dizer, aos olhos humanos ele está achando que não acontece, mas no mundo espiritual está acontecendo muita derrota, muito fracasso. E se ele continuar, vai chegar uma hora que esse pecado vai vir para fora e ele vai morrer espiritualmente, vai ser disciplinado, vai ser desonrado, vai ser envergonhado, e esse pecado vai destruir a vida dele. Foi o caso de Sansão. Ele foi brincando, flertando, e o dia que ele diz, o dia que Dalila diz, no colo, ele estava no colo de Dalila. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Me levantarei e me livrarei como das outras vezes. Mas a Bíblia dá uma triste notícia. Ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. E foi a maior derrota e desgraça da sua vida. Deus abençoe. Amém. A palavra do Senhor diz para nós fugirmos da aparência do mal, não é isso, pastor? É isso aí. Pastor, nós queremos agradecer, eu em nome daqueles que participaram, agradecer ao Senhor por essa palestra, pelas as dúvidas que o Senhor sanou. Foram momentos muito produtivos, inclusive já tem jovem querendo a segunda aqui com o mesmo tema. Nós agradecemos o Senhor pela disponibilidade em nos atender, em nos ajudar e em sanar nossas dúvidas mesmo. Gostaria de pedir para que o Senhor também já estivesse orando por nós, para abençoar toda essa juventude do núcleo, a nossa nação, e ministrando a bênção apostólica sobre nós, para que a gente possa dar fim a esse período. Amém. Agradeço pelo convite, agradeço pelo privilégio de estar participando com vocês, e é sempre um prazer estar junto aqui, somando para o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abençoe todos os jovens do Núcleo 1, todos os líderes do Núcleo 1, das 5 igrejas que compõem esse núcleo. Abençoe o líder geral, o irmão Diácono Guilherme, os líderes locais, todas as secretárias, todos os superintendentes, que o Senhor continue abençoando. Guarda cada um desses jovens. O Senhor tem propósitos poderosos, maravilhosos, lindos na vida de cada um desses jovens. Moças, rapazes, que o Senhor cumpra os teus propósitos na vida deles. Abençoe, usa, levanta com ousadia, graça, unção, faça deles, como o Senhor fez de José, de Samuel, de Davi, de Sadraque, Mesaque, Abednego, de Josias, todos os jovens que foram tremendamente usados pelo Senhor na sua palavra. Eu abençoo a vida desse núcleo, abençoe todos os jovens, em nome de Jesus. Amém. Amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre todas as nossas vidas, casa e família. Amém. Amém, pastor Clodoaldo. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Até a próxima, em nome de Amém. Jesus. Deus abençoe vocês também. Amém.